Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos períodos mais revolucionários da história da computação, a terceira geração. E o mais legal é que essa era toda foi definida por uma única invenção, uma pecinha que mudou absolutamente tudo: o circuito integrado. Vamos nessa? Para entender bem essa revolução, nosso caminho vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai ver o problemão que os engenheiros estavam enfrentando. Depois, a solução genial que eles encontraram. E, por fim, o efeito dominó incrível que essa solução causou, tanto no hardware quanto no software e, bom, no mundo todo. Então, para a gente sacar o tamanho da revolução, precisamos voltar um pouquinho no tempo. A computação da segunda geração era impressionante para a época, claro, mas ela estava batendo num teto, sabe? Cheia de limitações gigantes que simplesmente travavam qualquer progresso maior. E aí fica a grande pergunta, né? Que mudança foi essa? Qual foi o pulo do gato tecnológico que permitiu aos computadores começarem a sair daquelas salas enormes e darem o primeiro passo para se tornarem as ferramentas que a gente tem hoje? E olha só, essa imagem já entrega a resposta de bandeja. A chave de tudo foi essa transição. Sair dos transistores individuais, que eram pecinhas separadas, e ir para os microchips. Isso não só deixou as máquinas menores e muito mais potentes, como também abriu a porta para coisas que pareciam mágica na época, como memória virtual e as primeiras interfaces gráficas. O X da questão era esse. Os computadores dos anos 50 eram um verdadeiro quebra-cabeça de peças separadas. Eram gigantes, consumiam uma quantidade absurda de energia, esquentavam pra caramba e, por causa disso tudo, viviam dando defeito. Tinha um limite físico real para o quão complexos eles podiam ser. E é aqui que entra o herói da nossa história. A solução para todos esses problemas veio na forma de uma pecinha minúscula de silício, o circuito integrado. A história dessa invenção é muito dura. Em 1958, Jack Kilby conseguiu criar o primeiro protótipo que funcionava. Era meio rústico, mas provou que a ideia era possível. Aí, logo depois, em 59, Robert Noyce desenvolveu um modelo de silício muito mais prático para fabricar em grande escala. E foi assim, com esses dois gênios, que nasceram os chips que a gente conhece hoje. E a essência da coisa toda é exatamente essa que a frase na tela diz: a inovação que miniaturizou os componentes. A sacada de pegar vários elementos eletrônicos e colocar todos juntos num único e minúsculo chip foi isso que virou o jogo. Tá, agora vamos analisar o impacto direto dessa invenção. Como é que, na prática, esses novos chips melhoraram tanto os computadores? O que eu acho mais legal nesse slide é a comparação direta, o antes e o depois. De um lado, você tinha o problema dos transistores, lentos, grandalhões e nada confiáveis. Do outro, a solução que os circuitos integrados trouxeram para cada um desses pontos. Menos espaço, menos energia, muito mais velocidade e, principalmente, muito mais confiabilidade. E a velocidade, gente, que salto absurdo! As operações, que antes a gente media em milésimos de segundo, passaram a ser feitas em nanosegundos. A gente está falando de bilionésimos de segundo. Uma aceleração que é até difícil de imaginar. Esse resumo visual aqui é perfeito. O uso de microchips levou direto a computadores menores, mais rápidos, mais eficientes e abriu as portas para conceitos que eram totalmente novos, como a memória virtual e as primeiras interfaces gráficas que a gente viu. Mas a revolução não parou no hardware, não. Uma máquina super poderosa precisa de um cérebro à altura, certo? E foi exatamente isso que aconteceu. Os avanços no hardware permitiram uma verdadeira revolução também nos sistemas operacionais e no software. Uma das ideias técnicas mais importantes que surgiram foi a multiprogramação. A lógica era genial. Em vez de o processador ficar parado esperando uma tarefa acabar, ele podia ir adiantando outra. Pensa num cozinheiro que, enquanto a água ferve, já vai cortando os legumes. A eficiência foi lá para cima. Essa ideia evoluiu para o tempo compartilhado, o famoso time sharing. Agora, várias pessoas em terminais diferentes podiam usar o mesmíssimo computador ao mesmo tempo. O acesso à computação estava começando a se tornar uma coisa mais democrática. E talvez a ideia mais poderosa de todas, a memória virtual. Foi a primeira vez que um computador conseguia rodar um programa que era maior do que sua memória física de verdade. É como ter uma mesa de trabalho pequena, mas com uma estante mágica do lado que te entrega exatamente a ferramenta que você precisa, na hora certa. Isso expandiu de um jeito radical o que os computadores conseguiam fazer. Beleza, toda essa teoria é fantástica, mas como é que isso se parecia no mundo real? Vamos dar uma olhada em algumas das máquinas lendárias que nasceram dessa tecnologia. O IBM System/360 foi, talvez,
o mais importante de todos, porque ele meio que criou o padrão para os computadores comerciais. Mas a gente teve também o DEC PDP-8, que era um mini computador, mais acessível para laboratórios e empresas. E claro, o monstro CDC 6600, o supercomputador mais rápido do seu tempo. E essa comparação visual aqui diz tudo. Olha só, à esquerda, um computador que ocupava uma sala inteira. À direita, um mini computador que já cabia num espaço bem menor. É a miniaturização acontecendo na nossa frente, tornando a tecnologia bem mais acessível. Então, para a gente fechar, por que esse período ali entre 1964 e 1971 é tão fundamental na história da tecnologia? Qual foi o verdadeiro legado que ele deixou? O ponto-chave é que a terceira geração construiu a base da computação moderna que a gente conhece. Foi a adoção em massa dos circuitos integrados que levou um salto gigantesco de performance, que permitiu o nascimento de sistemas operacionais complexos, que fez os computadores chegarem nas empresas e universidades e que até introduziu periféricos que a gente usa todo dia, como mouse e teclado. E para terminar, fica essa reflexão. Pensa um pouco em tudo o que a gente tem hoje. O smartphone no bolso, o notebook, a internet. Nada disso existiria do jeito que a gente conhece se não fosse por aquele primeiro passo da miniaturização, dado lá atrás com a invenção do circuito integrado. É um legado com o qual a gente interage literalmente todos os dias.